para e pensa um pouquinho aí. O que você está fazendo? Para de lavar a louça, de repente está fazendo negócio. Para. Você reparou ou não teve tempo ainda para perceber que o ano praticamente acabou? Hoje são 8 de dezembro, né? E essa época mexe muito conosco. É um cansaço, é físico, é emocional, é melancolia, é nostalgia, é tristeza. É uma sensação que muitas vezes nós sentimos, vamos carregando ali durante os dias, mas não compreendemos. Como que a gente vai entender? Como diminuir esse peso no peito? Eu sinto, tá? Se você sente, conta pra mim. E aí nós convidamos a psicóloga Patrícia Naves Garcia, trabalha muito com constelação, com sistêmico, né? E tá aqui hoje para conversar conosco, com prazer te rever, realmente, Patrícia. Muito obrigada. Coisa boa estar aqui. Muito obrigada. E tirando a segunda, que tá um pouco mais calma por conta do tempo, parece que a gente baixou a adrenalina, para falar sobre isso. É uma sensação normal, porque muita gente não compreende, né, Patrícia? Sim, e muita gente finge que nem está sentindo. É. Porque também entra nesse turbilhão de final de ano, só vai sentir a dor em janeiro. Né? Porque eu tenho festa, eu tenho coisa do meu filho, festa da empresa, tenho que comprar presente, tenho que me preparar e esquece de olhar para dentro e não percebe a angústia que vai se processando dentro dela mesma, o quanto isso gera processos emocionais, processos físicos e processos mentais. As pessoas param de olhar. Nessa época do ano parece que o mundo para. Você já percebeu? Por mais acelerado que ele tem gente que fala, não, agora o ano já acabou. Agora eu vou pensar nisso só em janeiro. Né? É verdade. Eu não tenho mais nenhum projeto a partir de meados de novembro, o povo já começa com esse discurso. Não, vou pensar só em janeiro. E aí nós vamos percebendo o quanto as pessoas vão ficando adoecidas por memórias de dor que elas carregam. Memórias biográficas e também sistêmicas. E essa dor, você está falando, nessas memórias biográficas, por exemplo, a gente tem o Natal e a gente tem o Ano Novo. Sim. E o Natal, muitas vezes, para muitas pessoas, traz dor. Então, eu vou carregando isso e repetindo essa história? Sim. Por exemplo, a questão biográfica primeiro. Aquela criança que lá em 1900 e bolinha ganhou uma bicicletinha e quando foi brincar com essa bicicletinha, caiu e o pai falou, para de choro, engole choro e não sei o quê. Aquela criança que esperou ganhar uma boneca porque foi um bom aluno, porque fez tudo direitinho, porque o Papai Noel presenteia as pessoas boas e não ganhou nada porque o Papai Noel, os próprios pais, e se frustrou. Essa criança, ela segue conosco. O nosso adulto carrega cada uma dessas crianças. E nós precisamos olhar para isso, porque hoje no adulto eu falo, meu pai estava tão nervoso aquele dia que eu caí, me machuquei com o presente que ele deu, ou minha mãe se esforçou tanto, mas não deu conta. Hoje eu entendo, mas a criança se sente rejeitada, frustrada, não amada, injustiçada, não vista, invalidada. Tem uma série de dores que vêm da infância e que a gente carrega aqui dentro, nessa criança adormecida que a gente precisa olhar para ela. E aí, além disso, há situações, por exemplo, pessoas que não estão mais conosco, que morreram, né? Ou pessoas que estão morando fora, e tudo isso vai pesando também, é como se fosse uma saudade invisível. Essa dinâmica, a gente fala desses lutos não vividos. Então, primeiro uma separação, que no ano passado o meu marido estava aqui, a minha esposa estava aqui, a minha família estava reunida, e esse ano já não está mais. O meu filho que está fazendo mestrado, doutorado, não sei aonde, os rompimentos que eu tive, o ano passado eu estava com tal família, ou a minha família estava toda reunida, esse ano nós estamos todos brigados, o meu pai que estava sentado na ponta da mesa o ano passado, e nesse ano já não está mais. Então nós temos os lutos reais e esses lutos emocionais, desses rompimentos, né, que tudo é luto. Sim. Né? Esses lutos não vividos, eles vêm com muita força no final do ano, porque a época vem dita como uma grande confraternização. Sim. Como nós não nos preparamos para o ano todo falar, Mônica, eu te amo, trouxe um presentinho para você. Não, eu deixo isso para o Natal, mas no Natal, quando você não está ali, eu faço como?
Porque a gente faz isso, né? No final do ano eu vou ter mais tempo, no final do ano eu vou ter férias, no final do ano eu vou ter um 13º para poder dar um presente melhor. E eu vou deixando, chega no final do ano, o que eu faço se você não está ali? Você está trazendo que a gente vai adiando esses momentos Sim. que podem ser importantes em qualquer data. Exatamente. Porque é o presente que a gente tem. Isso, né? Quando eu estou com tudo resolvido, quando eu estou com tudo dito, eu vivo o luto de uma forma mais leve. Né? Então, por exemplo, se eu disse ao meu pai, eu te amo, se eu disse à minha mãe, eu te amo, se eu resolvi tudo com esse ex-marido, né? Uhum. Porque a gente tem esse lugar do relacionamento que foi embora. É saudável você falar, eu te amei, hoje eu te amo de um outro lugar, você foi importante. Mas esse tanto de coisa que não é dito, que não é revelado, né, para o outro e nem para a gente mesmo, na maioria das vezes, isso vai nos adoecendo, nos angustiando. E é esse cansaço emocional? Esse cansaço emocional é porque nós não processamos para fora e processamos para dentro. Então, esse ruminar de pensamentos, né, percebe esse final do ano, tanto que você coloca na cabeça um tanto de coisa para fazer, que é para não pensar no que realmente é importante pensar. É uma fuga, né? Eu costumo falar que a gente tem um lugar no inconsciente que é o subsolo do inconsciente, para onde nós empurramos todas essas coisas que vai doer tirar a casca dessa ferida. E é preciso tirar. Vai doer, mas depois vai curar. Exato, né? Exatamente. E aí, diante disso tudo que você está falando, dessas memórias biográficas, né, dessas dores que a gente vai carregando, ainda tem, me corrija se eu estiver errada, mas ainda tem também nessa reta final o medo do próximo. Sim. Né, o medo do próximo ano, porque a gente carrega isso, é inevitável não pensar, como é que será 2026? Sim. Será que eu vou conseguir aquilo? Ai, vai ser um ano... Não tem isso, e isso vai virando um imbróglio. Mônica, tem uma coisa muito interessante nessa época, eu costumo juntar duas coisas. A frustração dos projetos, né? Porque a pessoa vira o ano prometendo tudo, né? Nossa, eu vou fazer vou estudar tal coisa, eu vou empreender desse jeito, eu vou emagrecer não sei de que jeito, eu vou mudar meus hábitos alimentares, vou fazer atividade física, Chega nessa época, você começa a olhar para trás e falar, meu Deus, eu não fiz nada. Então já dói esse fracasso desse lugar. Outra coisa nessa virada do ano, pensando para o próximo, também é a dinâmica da finitude. Porque a cada ano eu estou mais para o fim do que para o começo da minha vida. Sem dúvida. Né? Então é uma época do ano que a gente pensa muito. Por quê? Porque a gente tem tempo para olhar para os vazios, para as pessoas que já não estão mais aqui. É o fulano que amava o Natal, é o ciclano que em tal ano estava conosco, que fez assim, assim, assado. Então a gente começa a perceber os vazios dentro desse grande quebra-cabeça que é a nossa vida, e isso traz uma dor profunda, porque a cada ano é um desafio maior. A vida é assim. Crescer dói. Crescer dói demais. E aí a gente vai fazer o seguinte, o que nós podemos fazer para nos sentirmos mais leves? A situação é essa. Para mim, para a Patrícia também, que deve passar por isso. Para você que está em casa. Aliás, participe conosco pelo 99897.000, porque o programa é feito para isso, para que a gente possa conversar sobre nós mesmos, né? Sobre as nossas alegrias, sobre as nossas dores. Então participa, viu? Vai lá e participa comigo. Já volto com você, Patrícia. Reparou que o ano praticamente acabou? E aí essa época mexe com todos nós, né? A gente sente cansaço, melancolia, saudade que dói, né? Tristeza, enfim, é uma avalanche. E aí hoje a gente está conversando sobre essa sensação que muitas vezes sentimos, não compreendemos ou abafamos, e nós queremos saber como diminuir esse peso no peito, né? E eu estou recebendo hoje a psicóloga Patrícia Naves Garcia, que está conversando com a gente de uma forma muito tranquila. E antes da gente entrar nos caminhos, Patrícia, eu quero trazer algumas amigas que estão participando. A Rose, por exemplo, ela falou, Mônica, o peso invisível que eu tenho, carrego desse ano, será a perda da minha mãe. Vai doer demais, aliás, já está doendo. É um luto que ela está vivendo, né, Patrícia? Sim. É um luto que, na verdade, esses lutos eles ficam mais potentes, né, nessa época, mas não significa que ao longo do ano eles não estiveram presentes na nossa vida, nas nossas emoções. Tem alguns exercícios muito saudáveis para a gente fazer, mas principalmente, esses dias eu conversei com várias pessoas que trouxeram essa dor da mãe não estar mais aqui, o pai não está mais aqui. Sabe que no nosso olhar sistêmico, essas pessoas sempre estão dentro de nós.
né? Então, como é que eu posso, nessa época, trazer a presença do meu pai, trazer a presença da minha mãe, que sempre esteve em mim? Porque eu sou resultado desse encontro desse pai com essa mãe. De que forma eu posso, nesse momento, nesse final do ano, reviver o meu pai e a minha mãe nessa época? Como é que a gente faz? Eu posso ir em um lugar que eles gostavam, eu posso fazer uma comida que eles gostavam, eu posso escrever uma carta para esses pais. Eu gosto muito desse exercício, é um exercício super saudável. Escrever uma carta falando tudo, como se estivesse ali, como se seu pai estivesse na fazenda, em outro estado, não pudesse vir e você está contando como foi sua vida. É um exercício que você pode fazer em qualquer época do ano, mas nessa época tem muita força. Escreva uma carta como se você fosse de verdade entregar. Depois você pode guardar numa gaveta e reler de tempos em tempos e complementar. Você pode pôr fogo e deixar essa fumaça levar e essa energia para outro lugar, exatamente. E é um exercício que é muito rico porque a gente se esvazia. Tem uma forma sistêmica de trabalhar que você pode fazer até com uma almofada. Imagina que aqui está o seu pai ou a sua mãe. Converse com ele, converse com ela. Como é essa pessoa diante de você nesse momento? O que você diria? Nossa, deu como uma garganta. Como seria isso? Então pega essa almofada, olha para ela e fala: mãe, eu queria te contar o que eu estou vivendo, a senhora não acredita. Fulano, e é de verdade, porque essas pessoas, elas nunca vão embora. Elas estão em nós, né? Estão em nós para sempre. Elas e todos os nossos ancestrais, o que também influencia muito nessa época de Natal, né? Como cada um viveu o seu Natal. Você falou uma palavrinha, uma expressão, eu vou lembrar. Mas deixa eu trazer a Marlúcia, tem muita gente vivendo luto, sabe, Patrícia? A Marlúcia está vivendo luto há 7 meses de um casamento de 54 anos. Marlúcia, eu estou te devendo tanto um abraço, minha amiga. 4 meses e 8... Ela foi contando, sabe? O casamento aqui. Eu fiz de tudo que pude pro meu esposo, fez mesmo. E isso me traz um conforto muito grande. Sim. Marlúcia é uma querida. E fez mesmo, porque eu conheço a história. Um beijo para você, Marlúcia. Faz esse exercício também, né? Sim. E esse exercício, sabe que é interessante essa dinâmica do casal, né? Olhe para tudo que vocês construíram juntos. Porque um casamento de tantos anos deu muito mais do que certo. Né? O que vocês viveram juntos de intenso? Que sonho que vocês queriam realizar e ele não está aqui para você realizar, para realizar com você, mas você pode. Que lugar você pode ir? Imagine esse homem ao seu lado. Mostra a vida para ele como se ele realmente estivesse ali ainda, porque as pessoas estão. E traz um conforto, né? Só de você falar parece que já traz um conforto, assim. É porque a gente aprende que é uma despedida para nunca mais. Né? A Kátia está com 51 anos, numa fase complicada, pensando o que fazer para melhorar. Infelizmente não está trabalhando, Patrícia, o que é pior ainda, sem saber como melhorar tudo isso com o fim do ano, porque vem a cobrança também, né? E sem trabalho veio o desânimo, não está com vontade de fazer nada. E aí veio a menopausa. Ai, como que eu saio dessa tristeza, desse desânimo, falta de expectativa? Receba o meu abraço aí, viu, querido? O que a Kátia faz, Patrícia? Kátia, a primeira coisa você precisa se acolher. Porque todos nós já passamos por processos de desemprego, de dificuldade financeira, de angústia, de adoecimentos. Como é que você olha para você? Você olha para você como uma Kátia frustrada e fracassada? Ou como uma Kátia que não desistiu, só que até agora não chegou para você o que era necessário? Então eu sugiro, Kátia, que você faça o seguinte. Eu sugiro que você olhe para um espelho de verdade e fale todos os dias: gente, eu sou uma mulher incrível. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho uma história de muita força na minha ancestralidade que lutou para que a vida chegasse até mim. Eu vou pegar essa vida que eu recebi e eu vou fazer o melhor a partir de agora. E aí eu acho que nessa época tem muitas dinâmicas de desemprego, como ela falou, né? Tá sem trabalhar, não está conseguindo um trabalho talvez dentro da profissão dela, dentro daquilo que ela sabe fazer. Se ocupe com uma outra coisa. Busque uma ocupação, nem que seja voluntária. Coloque-se no mundo. Eu falo que quando a gente está nessa situação, precisando de trabalho, até os cachorrinhos da rua têm que saber o que a gente faz. Tem que saber que a gente está disponível. E coloque-se na vida, porque a vida retribui.
Quando eu vou para esse lugar de me fechar, ficar na angústia, me sentir fracassada, é como se eu fosse me apagando. A gente vai falando, em si mesmando, né? Eu vou fechando para dentro de mim e, na verdade, eu preciso me colocar cada vez mais, até a posição do corpo mesmo, para a vida me aceitar. Então, Kátia, faça esse exercício. Elenque tudo que você sabe fazer, desde que seja fazer um bolo de pote, até aprendi com a minha mãe a fazer tricô. E coloque-se em movimento com o que você tem nesse momento, que a vida vai te retribuir. E nos conte, tá? Isso. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Deixa eu trazer aqui, tem uma outra amiga nossa que está também passando por um luto. Natal e Ano Novo trazem muita dor para mim, porque o marido dela adoeceu nessa época, ficou internado nessa época e morreu em janeiro. Foi em 2020, foi plena pandemia, hein? E depois desse dia para cá, ela nunca teve mais Natal, né? Ela está fazendo o tratamento, mas essa dor no peito ainda continua muito forte. Ela falou, olha, essa dor nunca vai passar, essa angústia, essa tristeza, a família se quebrou. Nós não somos mais os mesmos. Sim. Eu entendo perfeitamente. Eu também perdi meu pai na pandemia e a pandemia foi muito assustadora para todos nós, né? Porque a gente não podia se despedir das pessoas, né? Você não podia receber um abraço, dar um abraço, receber um abraço, então foi bem assustador. O que eu aconselho que ela faça, de verdade, assim que ela falou, a família toda se quebrou. Pegue como se fosse um grande quebra-cabeça essa família. Coloque cada um no seu lugar e veja, Mônica, se ela está se autorizando a comemorar. Se ela está se autorizando a ficar na vida. Tem uma coisa dentro do pensamento sistêmico que chama emaranhamento. É como um nozinho que a gente vai prendendo e se engastalhando. E às vezes, quando a gente perde alguém que a gente amou muito, quando a morte leva alguém que a gente amou muito, a gente não se autoriza a estar na vida. É como se celebrar fosse trair a memória daquela pessoa que sofreu tanto, o que acumula com essa época de Natal, com todos esses processos. Então, em honra a esse homem que não está mais aqui, seja feliz. Celebre, né? Celebre, comemore. E isso, pegue seus filhos, seus amigos, faça um movimento, que não seja uma festa soltando fogos, até porque é proibido, e eu que tenho cachorrinho sei que faz mal, mas toma um café. Faz um bolo, né? Cada um escreva o que foi bom na convivência com aquela pessoa que partiu. Dê um lugar para essa pessoa na sua vida, né? Faz esse movimento aí, Lia, depois conta pra gente, Sim. Tá bom? Vou fazer mais uma pausa com a nossa querida Patrícia Naves Garcia, psicóloga, com a gente nessa conversa tão boa, tão leve. Sai daí não, vai lá, pega sua água que eu já volto, tá bom? Hoje a gente está conversando sobre essa agonia do fim do ano. Eu estou com a Patrícia Naves Garcia, que é psicóloga. Obrigada a você que tem participado aqui. E eu quero trazer uma questão que ela levantou. Sentimentos herdados e lealdade. Como é que é isso nessa época do ano para as pessoas entenderem, Patrícia? Por exemplo, imagine uma mãe que se divorciou na época de Natal. E aí aquela filha ou aquele filho viram essa mãe na dor profunda nessa época. E todo ano nessa época é um luto que essa mãe vive. Os filhos não se autorizam. Eles herdam esse lugar. Eles vão vivendo dores e angústias que não são deles. São dessa mãe, dentro desse período, e ela não tem uma autorização. É como se eu viver, mãe, se eu viver, eu estou te desrespeitando. Se eu celebrar, eu estou te desrespeitando. Então eu não celebro, mesmo que me angustie, mesmo que eu queira, mas eu fico aqui respeitando a sua dor. E o outro lugar disso é, lá atrás, os meus bisavós imigraram e passaram muita dificuldade no Natal. Passavam fome, não tinham condição de nada. Aí os meus bisavós, como eles não tinham dinheiro, eles ensinaram para os meus avós que o Natal era um dia como outro qualquer. Então os meus pais aprenderam, ou meu pai ou minha mãe, que descendem desses avós, aprenderam que Natal é desimportante. Eu então sequer celebro. Natal é uma bobagem. Isso é lealdade. Porque eu aprendi, isso veio passando de geração após geração, e muitas vezes eu faço isso, que a gente chama uma lealdade invisível, sem perceber. Sim. Né? Eu estou contando como é a narrativa, mas na vida real a gente não sabe que o bisavô passou isso, que o avô passou, passa no silêncio, né?
passa no comportamento. E aí, quando quem está assistindo agora e percebeu que está fazendo isso, que tipo de exercício rapidamente para a gente poder... Devolva. Meu querido vô, minha querida avó, meu querido pai, minha querida mãe, isso é de vocês. Eu respeito sua dor, respeito sua dificuldade, entendo com toda a minha alma o seu processo, mas é o seu destino, não o meu. E o que eu quero ser. Eu me permito fazer diferente. Da minha forma. Exatamente. Que faz sentido pra mim. Sim. Essa conversa tão boa. A Célia falou que, olha, se autoliberta de tudo ou qualquer coisa que aprenda. A Leila Rezende ter um entendimento que as pessoas especiais continuam com a gente, isso nos acalenta e acolhe. É verdade. Né? A Divina perdeu pai, mãe e o irmão. O que ela faz? Eu faria um movimento, Divina, de trazer todas essas pessoas como uma grande celebração, numa roda de conversa invisível. Senta um dia só você e imagina ali seu pai, imagina sua mãe, imagina seu irmão, coloque essas pessoas ao seu redor, o que você teria para dizer a eles e receber deles nesse momento. Só o silêncio, fica ali sentindo essa presença e se lembrando dos bons momentos que vocês viveram. Viu, Divina? Faça isso, tá? Deixa eu te agradecer. Eu que Patrícia agradeço, Naves Garcia, psicóloga, com a gente aqui hoje. Compartilha Foi essa um entrevista, prazer, viu? sim. Volte mais vezes, tá? Gratidão, Muito Flor. obrigada. Muito obrigada.